Disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então nós estamos celebrando esse tempo bonito na igreja, chamado tempo pascal, onde nós nos alegramos porque Cristo ressuscitou. Mas, sempre tenho dito isso lá na paróquia, nós temos que entender que cada tempo litúrgico não é só celebrar o mistério de Cristo, que é a nossa alegria, que é o sentido de toda a igreja, mas olhar para a vida de Cristo e ver aquilo que tem que influenciar também a minha vida, tem que fazer uma diferença na minha vida. Se eu me alegro com a ressurreição do Senhor, eu devo também buscar na minha vida ser um homem e uma mulher ressuscitada e ressuscitada. Eu também na minha vida não posso mais viver a vida velha do pecado, ou como um morto, um vivo morto, né, podemos assim dizer, mas eu também devo desejar a ressurreição na minha vida, ter uma vida nova. A Páscoa de Cristo, ela deve influenciar também na Páscoa da minha vida. A Páscoa é passagem, deve acontecer também na minha vida essa Páscoa, essa passagem de uma vida do homem velho para um homem novo, que é Cristo vivendo na nossa vida. Assim como São Paulo vai dizer que Cristo, até que Cristo seja formado em vós, e ele vai dizer, né, o viver para mim é Cristo. Então, meus irmãos, veja que o tempo pascal deve influenciar muito na nossa vida. Eu devo viver como um ressuscitado. Nós ouvimos aqui no evangelho de hoje, veja um evangelho tão curto, de apenas 8 versículos, mas que Jesus diz aqui por 8 vezes a palavra permanecer, permanecerdes, permanecer em mim. Se Jesus está dizendo por várias vezes essa palavra permanecer, quer dizer, meus irmãos, que não é uma palavra qualquer. E ele está dizendo, não é para a gente fazer visita a ele, não é para a gente estar perto dele, mas ele está dizendo permanecer. E que jeito que é esse permanecer? É estar ligado, é estar unido. E aí por isso que ele começa dizendo, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. E aí continua, e meu Pai é o agricultor, todo ramo que em mim não dá fruto ele corta. A videira, ela produz o que a videira? Uva, né? Nós aqui, a gente não tem muito contato com isso, embora quem vai ali na estrada do Limoeiro, vem ali, tem uma grande plantação, né, de uva ali, a videira. E diz então que todo ano, depois que colhe o fruto, o agricultor ele tem que podar, ele tem que fazer poda. E por que daquela poda? Justamente para tirar os galhos em excesso, para que no ano seguinte dê mais frutos, frutos bons e frutos saborosos. Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira. Se ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, logo tem videira que não é tão verdadeira assim. Tem videira que é mentirosa, tem videira que não produz frutos bons, e às vezes quase nem produz fruto, e quando produz é fruto amargo. De quem ele está falando? Ele está falando do povo de Israel no Antigo Testamento, que foi escolhido como videira do Senhor, que Deus preparou, que Deus cuidou, que Deus limpou, mas aquele povo não quis viver o que Deus tinha para eles. Meus irmãos, a videira, ela não é chamada a produzir só folha. E às vezes a gente acha que ser cristão é ser cristão da folhagem. Opa, estou pagando bem de bom cristão. Ah lá, estão me vendo.
eu estou fazendo isso bem, estão me aplaudindo. O Senhor não nos chamou para produzir folhas, o Senhor nos chamou a produzirmos frutos. E os frutos aqui é fruto de santidade, é fruto de vida nova. Tem gente por aí que anda dizendo, eu tenho intimidade com Deus, mas a vida é um regaço. Não é uma vida de amor, não é uma vida de caridade, não é uma vida que transborda Deus no amor a Ele e no amor ao próximo. É mentira. E até porque, meus irmãos, a santidade, se tem uma coisa que o homem ou a mulher santa não percebe, é que ele é santo. Nós tínhamos aula com o padre, e ele dizia bem assim, que o santo é aquele que ele deixa Jesus viver na vida dele de tal maneira, que de repente tem um monte de gente em volta dele, porque ele se tornou um farol, né? E ele fala, mas o que é esse monte de gente aqui em volta? Nós estamos em torno de Cristo para nós. É por isso que a gente está perto de você. Assim foi com Santa Rita. Ela com certeza não se percebeu santa, mas a vida dela foi uma vida de santidade. O santo é aquela vela que não foi colocada debaixo da cama escondida, mas o santo, sem querer, ele começou a ser luz e iluminar a vida das outras pessoas. Por isso que Jesus está nos chamando a permanecer nele. E ainda vai dizer aqui, né? No versículo 5, no finalzinho, porque sem mim nada podeis fazer. E quantas vezes nós como cristãos queremos uma vida boa, queremos uma vida de santidade, queremos ser bons pregadores, queremos ser bom padre, queremos ser bom catequista, ser bom nisso, naquilo outro, mas sem Cristo, sem perguntar a Cristo. Sabia que pode acontecer isso de muitas das nossas paróquias quererem ser paróquias boas sem Cristo? Porque prega tudo, menos Cristo. Se vive de tudo, das molas, mas sem Cristo, não dá certo. Sem mim, nada podeis fazer. Lembra que alguns domingos atrás, os discípulos passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. De repente aparece alguém lá na beira da praia e diz, ó, joga do outro lado. E aí eles jogaram. Era Jesus lá na praia. Ele joga do outro lado. E quando eles obedeceram a Jesus jogando para aquele lado, a pescaria foi grande. Para dizer assim, com Jesus a pescaria dá certo. A gente consegue pescar novas vidas para Deus. Com Jesus a gente vai produzir frutos bons. Agora quando a gente decide fazer tudo da nossa cabeça, tudo sozinho e sem Jesus, mesmo se achando bom cristão, não dá certo. Não nos contentemos em ser cristãos frondosos. Opa, eu vou à missa todo domingo, eu rezo meu tercinho, mas se não estamos ainda produzindo frutos de santidade, algo está errado. E não é em Deus, porque Deus não erra. Algo está errado em nós. Algo está errado em nós. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar Deus nos podar. A gente gosta de poda? Não. Os filhos gostam do não dos pais? Não. O padre gosta dos nãos do bispo? Também não. Na paróquia gostam dos nãos do padre? Também não. A gente não gosta das podas, mas as podas nos são necessárias. Veja que ali a videira, se ela fosse reclamar, dá para não tirar esse galinho aqui, que eu gosto tanto desse ramo, e esse outro aqui, deixa ele também não, mas eu preciso tirar. Mas vai doer, eu sei que vai doer, mas eu vou fazer você sofrer um pouquinho agora, e você vai produzir muitos mais frutos depois. Meus irmãos, se a gente entendesse as podas, os sofrimentos como são necessários em nossas vidas, a gente deixaria o Senhor mais à vontade para Ele fazer as suas podas em nós. A gente quer ser cristão, queremos comungar, queremos ouvir a palavra, mas na hora que o Senhor fala, deixa eu fazer essa poda aqui, ó, porque eu estou percebendo que você ainda é meio vingativo. Não, Senhor, deixa aí, porque é o meu meio de sobrevivência. Você tem que perdoar fulano de tal. Não, Senhor, deixa, não mexe nisso aí não, que está quieto, não mexe. Ó, você precisa perdoar o seu marido. Não, Senhor, o que ele me fez, não. O Senhor não mexe nisso. O Senhor me pedir qualquer coisa na igreja para mim fazer, eu faço, bem bonito. Mas agora o Senhor querer mudar o meu coração, querer que eu perdoe, querer que eu amo, querer que eu perdoe aquela vizinha que me irrita todo dia varrendo lixo na frente da minha casa. Aí o Senhor já está pedindo demais. Aí não. Meus irmãos, é nas podas que está o nosso crescimento. Está a dor, é verdade, mas está o nosso crescimento. Eu disse em alguns lugares por aí, eu lembro quando era piada de tudo, né? E moleque vive com o joelho regaçado, né? E eu caí, raspava o joelho, ficava aquele monte de areia lá dentro, e pedrinha e um monte de coisa. Chegava em casa, a avó olhava aquilo, a primeira coisa que ela fazia, me colocava no tanque. Eu tinha medo do tanque da avó.
Ela me colocava dentro do tanque e eu já sabia que ela ia pegar a buchinha. E eu já sabia que ia doer de monte. E ela pegava a buchinha e ela falava assim: se você sair daqui, você vai ter que entrar uma hora aqui. Então eu falava: é melhor agora do que depois, né? E aí eu entrava no tanque, ela vinha com aquela buchinha e ela esfregava aquilo. E aquilo doía, mas doía. Mas por que ela fazia aquilo? Para minha perna não inflamar e depois eu ter problemas, mais complicações ali. Doía e muito, mas ela sabia que era para o meu bem. E às vezes, meus irmãos, a gente se nega a sofrer agora, só que é pior depois. Então não tenhamos medo do Senhor nos podar. Se o Senhor está te podando, é porque você está ligado a Ele. Se o Senhor está te podando, é porque você é importante para Ele. E se o Senhor está te podando, é porque você já deu frutos bons e Ele quer que você dê frutos melhores ainda. Então não tenhamos, meus irmãos, medo de produzir frutos em Deus. Não tenhamos medo das podas de Deus. E se o Senhor nos faz aquela poda, é porque Ele sabe que a gente aguenta. O Senhor, Ele respeita o nosso limite. Como dizem por aí, né? O Senhor não dá uma cruz que a gente não aguenta carregar. Se Ele aumentou a cruz, é porque Ele sabe que a gente aguenta. Eu já sou de uma geração de videogame, né? Você passa uma fase, na outra não vai ser mais fácil que a anterior, vai ser mais difícil. Assim também é. Se a gente a fase está difícil agora, é porque eu superei aquela. E cada fase vai sendo mais difícil. Não porque Deus gosta de ver a gente sofrendo. Pelo contrário, é porque agora a gente já tem mais maturidade para poder enfrentar aquele problema. Que se aquele problema viesse ano passado, eu não teria força, mas agora eu tenho. Então, meus irmãos, não tenhamos medo de pertencer ao Senhor. Não tenhamos medo de deixar Ele fazer podas. É porque o Senhor tem muitas coisas boas para nós. Me lembra aqui, quando Saulo teve a sua queda, e ele ficou lá cego naquela casa, e veja como é importante uma igreja que ora, né? Ananias estava rezando, Deus falou: Ananias, eu quero que você vá lá visitar um homem com o nome de Saulo. Senhor, mas Saulo é aquele que está devastando a sua igreja, e o Senhor quer que eu vou lá? Sim, eu quero que você vá lá. E aí ele disse uma frase muito bonita sobre Saulo: eu tenho planos para ele. Se o Senhor está nos podando, é porque Deus tem planos maiores para nós. Então não tenhamos medo do que Deus quer fazer em nós, porque Deus nunca errou com ninguém. Não seria eu e você o primeiro azarado que Deus iria errar com a gente. Não, Deus sempre acerta. A gente é que quando quer fazer as nossas gambiarra no jeito de ser cristão é que dá errado. Mas Deus não erra. Não é comigo e com você que Ele vai errar. Por isso nos confiemos ao Senhor. E como Santa Rita, tenhamos os nossos olhos em Jesus, o nosso coração voltado para Jesus. E é unido a Ele que nós vamos produzir muitos frutos e frutos de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé agora.